Nós vamos entrar na palavra de Deus e o nosso tema é gratidão a Deus pela igreja. Essa é a lição número 2 da primeira carta de Coríntios. Lição número 2 da primeira carta de Coríntios e tem como tema gratidão a Deus pela igreja. Deixa eu colocar o óculos de Clan Carter. Amém? Kate Cutler, segundo a Francinete aí, né? Amém? Pastora Vera, um abraço, Pastora Vera. Deus abençoe. Um abraço, Pastor José Carlos também, né? Que Deus abençoe vocês poderosamente. Amém. Boa tarde, João Salvador, que Deus te abençoe também poderosamente. Estamos aí, estamos juntos. Bem, o versículo-chave é capítulo 1, versículo 4. Capítulo 1, versículo 4 de 1 Coríntios é o versículo-chave. E o texto básico que nós vamos estudar está em 1 Coríntios, do versículo 2 até o versículo 9. Amém? 1 Coríntios 1, do versículo 2 ao 9. Mas o versículo básico, o versículo-chave é esse aqui. Ó. Capítulo 1, versículo 4. Sempre dou graças a Deus, a vosso respeito, a propósito da sua graça, que vos foi dada em Cristo Jesus. Amém. Aleluia. É Clark Clint, super pastor, essa foi boa. Só tu mesmo, viu, Francinete? Clark Clint, Clark Crente, Clark Crente, aleluia. Vamos lá, 1 Coríntios capítulo 1, o tema, gratidão a Deus pela igreja. Nós vamos ver aqui a introdução desse estudo, né? Primeiro vamos ler a introdução e depois tem a primeira sessão. A igreja coríntia não era perfeita, estava cheia de problemas, pecados, divisões e desvios doutrinários. Não era muito diferente das igrejas atuais. Você estudando a igreja de Corinto, você percebe que ela se identifica muito com as igrejas atuais, né? Ela se identifica muito, parece que é uma carta escrita para os nossos dias. Apesar de entristecido com a situação da igreja de Corinto, Paulo ainda achava ali motivos para agradecer a Deus, pois muito havia sido feito em favor do evangelho entre os coríntios. Na verdade, ele escreveu essa carta para a igreja de Corinto como um verdadeiro pastor da igreja, né? A princípio, ele foi o apóstolo, o fundador, amém? A igreja já estava andando e agora ele se dá conta dos problemas e como pastor ele vai querer corrigir, amém, as questões e os problemas que tinham dentro dessa igreja, tá? Então nós vemos aqui que Paulo vai agora trabalhar para resolver os problemas da igreja de Coríntios como um verdadeiro pastor, né? Tá, então a primeira sessão, o tema da primeira sessão é a igreja que Paulo saúda, tá? Então, o tema da lição é gratidão a Deus pela igreja. A primeira sessão é a igreja que Paulo saúda. A introdução da primeira sessão diz assim: ao dirigir-se à igreja de Corinto, Paulo destacou algumas de suas características observadas do ponto de vista divino. Amém? Do ponto de vista de Deus, quais as características que tinha a igreja de Corinto? Paulo vai destacar ela. E a primeira característica, que é o primeiro tópico, é uma igreja de Deus. Amém? Aleluia. Paulo via a igreja de Corinto como uma igreja de Deus, né? A igreja é de Deus, mas os homens que são de Deus são falhos, né? São cheios de defeitos. Automaticamente, a igreja de Deus tem os seus problemas,
não por causa de Deus, mas por causa dos homens. Os homens acabam criando problema para a igreja de Deus. Amém? Tá? Então Paulo enxerga essa igreja, né, como uma igreja de Deus. Essa é a característica, a primeira característica, amém, da igreja de Corinto. 1 Coríntios 1, versículo 2. Eu queria que a pastora lesse para mim. 2. 1 Coríntios 1, 2. Versículo 2 do capítulo 1. 1:2, né? Isso. A igreja de Deus está em Coríntio, é isso? Isso. Aos santificados em Cristo Jesus, chamados santos, com todos os que em todo lugar invocam o nome do Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e nosso. Amém? Interessante que você vai destacar algumas coisas aí. Amém? Por ser uma igreja de Deus, então é uma igreja santa, onde tem santificados e tem os santos, né? E nós vamos entender essas duas expressões, santificados e santos. Nós vamos entender por que Paulo fala, amém, a respeito da igreja e do povo santificado e o povo santo, tá? Ao designar assim aquela igreja, Paulo preparava os seus leitores para o tema que adiante desenvolveria, né? Nenhuma pessoa pode reivindicar a posse de uma igreja verdadeiramente cristã, porque é propriedade de Deus. Amém? Tá? Toda igreja cristã, toda igreja evangélica, toda igreja onde Cristo é o Senhor, ela não tem, os homens não são o dono dela. O dono dela é o Senhor Jesus Cristo. Amém? Jesus é o dono da igreja e ele marcou o seu rebanho. Amém? Ele selou o seu rebanho com o Espírito Santo. Amém? O Espírito Santo é o selo de propriedade de Deus. Amém? Todos os membros da igreja que pertencem à igreja de Deus, que são verdadeiramente da igreja do Senhor, foram selados com o Espírito Santo como uma marca da propriedade de Deus. Então, ainda que as pessoas se auto-intitulam dono da igreja, não existe homens dono da igreja. Existe um Deus dono da igreja. Por isso que a igreja, ela é de Deus, ela não é dos homens, né? Ela pode estar debaixo da responsabilidade dos homens, né? Pode. Por quê? Porque Deus pode entregar para o homem a responsabilidade, mas ele entrega para o homem cuidar como mordomo, não como dono, tá certo? Então vamos lá. Ao comentar sobre essa expressão, certo teólogo escreveu: eis aí uma afirmação tremenda. A igreja é uma instituição divina, foi estabelecida por Deus e lhe pertence. Amém? Ela não é uma instituição do governo humano, ela é uma instituição do governo de Deus. Por isso que a igreja é propriedade do reino. Amém? Aleluia. Você sabe onde é que foi instituída a primeira igreja no universo? A primeira igreja no universo foi criada pelo Pai, Filho e Espírito Santo. A união dos três formou a primeira igreja no universo. Depois veio a igreja dos anjos, tá? Deus achou tão bonito o reino, amém? Criado pelo Pai, Filho e Espírito Santo, a formação dos três. Eles acharam tão bonita a comunhão que eles tinham, que eles quiseram implantar em outros lugares. E aí implantaram no céu, onde foi feita a igreja dos anjos. Aí resolveram estabelecer na terra, onde foi feita a igreja, amém, de Deus na terra, onde ele reúne os homens. No céu, ele reúne os anjos. Na terra, ele reúne os homens. Tá? Então a igreja é a reunião em torno de Deus. Tá certo? Vamos lá. Ela é o instrumento de Deus para agir por meio dele, amém? Agir no mundo, tá? Então vamos aqui voltar para cá. A igreja é uma instituição divina, foi estabelecida por Deus e lhe pertence. A igreja é uma instituição divina, foi estabelecida por Deus e pertence a ele.
tá certo? É o instrumento de Deus, o meio de ele agir no mundo. Deus age no mundo por meio da igreja. Afinal de contas, a igreja é o corpo de Cristo. Então, quando Deus quer se mexer na terra, ele se mexe por meio da igreja. Louvado seja o nome do Senhor. O mundo pode menosprezá-la, escarnecê-la, difamá-la, mas foi no céu que ela teve sua origem. Amém? Aleluia. É o que eu acabei de falar. Ela teve a sua origem no céu. A primeira igreja foi estabelecida pela Trindade, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Fizeram a primeira reunião e os três acharam, puxa, que bom, como é bom essa unidade, como é bom essa reunião. Amém? Aí eles estabeleceram no céu os anjos, né? E formou os anjos. Aí eles viram e gostaram tanto, amém, dessa reunião, que resolveram estabelecer o mundo na terra, né? E aí formou a igreja por meio dos homens. Aleluia, quando cria Adão e Eva. Tá certo? Vamos lá. Muito interessante isso. A igreja, ela é imortal, seu destino é glorioso, em sua luz todas as nações se alegrarão um dia. Um dia a igreja vai iluminar o mundo inteiro. Aleluia. Glória a Deus. Vai chegar esse dia em que o mundo será iluminado pela igreja. Aleluia. Que é o próprio Cristo, né? Essa igreja é o corpo de Cristo. Amém? E Jesus é a luz do mundo. E ele mandou a gente ser luz também, né? Então vai ter um dia que a igreja vai iluminar o mundo inteiro. Louvado seja o nome do Senhor. Então, nós vimos aqui que a primeira característica divina da igreja é que ela é uma igreja de Deus. A segunda é que ela é uma igreja em Corinto, estabelecida no local. Amém? É a igreja em Corinto. Poderia ser a igreja em Santos, poderia ser a igreja em Cubatão. Amém? Aí você diz assim, poxa, mas aí a igreja em Santos é muito dividida, né? Tem igreja X, igreja Y, igreja XXY, vários tipos de igreja, amém? Mas eu quero dizer que o Espírito Santo ele é capaz de enxergar uma igreja só, amém? Os homens estabeleceram um monte de denominação, mas o Espírito Santo enxerga uma igreja só, a igreja de Cristo em Santos, a igreja de Cristo em Cubatão, aleluia. É o que nós chamamos de a igreja invisível. É essa igreja que está reunida aqui, amém? Aqui tem irmãos, irmãos do Rema, tem irmãos da Vida Nova, tem irmãos assembleianos, tem irmãos batistas, tem irmãos presbiterianos, amém? Essa é a igreja do Espírito Santo, é a igreja invisível, é a igreja local, né? É local porque está estabelecida por homens. Os homens vivem em um local, os homens são estabelecidos no local, e onde eles se reúnem, vira a igreja, amém? Aleluia. Então, Paulo está escrevendo uma carta a uma igreja que foi estabelecida em Corinto, na cidade de Corinto. Vamos lá. Nós já falamos muito a respeito de Corinto, nós vamos fazer um resuminho aqui. Corinto era a principal cidade da Grécia, a antiga Caia. Estava localizada no estreito istmo entre os mares Egeu e Adriático. Era uma cidade portuária, e um rico centro comercial. Para evitar a perigosa viagem de contorno da parte meridional da península grega, os navios eram arrastados ao longo do istmo, né? A Francinete está dizendo o seguinte, tem igreja que pode agradar a todos. Na verdade, as denominações, elas são denominações, porque dá uma olhada nos teus 5 dedos, né? Os 5 dedos é um diferente do outro, sabe? Amém?
O que você leva aqui, ó, o teu polegar tem um sinal no teu dedo, na tua mão, impressão digital, né? Nenhuma impressão digital é igual. Isso quer dizer, os homens todos são diferentes, tá? Então, para agregar os diferentes, existe a denominação, né? Aleluia. Uma certa denominação, numa certa cidade, bate palma. Outra certa denominação, na mesma cidade, não bate palma. Numa certa cidade, a igreja glorifica a Deus com a boca. Na outra, ela bate palma. Amém? Tá? Então, são pessoas que acreditam no mesmo Deus, creem no mesmo Jesus que morreu e ressuscitou, mas tem seu jeito e a sua forma de ser diferente. Então elas procuram aquilo que elas vão se adaptar. Amém? Então, as denominações foi o jeito que Deus encontrou, amém? De poder acolher a todos os diferentes. Amém? Aleluia. Agora, o mais interessante é que tem gente que não consegue se adaptar a nenhuma, né? Então ele fica se intitulando a desigrejado. Mas na verdade, o desigrejado ele está doente, ele precisa ser curado, né? Porque se ele não consegue se sujeitar a nenhum pastor, não consegue se sujeitar a nenhuma denominação, ele não consegue se submeter a nenhum corpo, ou seja, ele não consegue submeter o corpo de Cristo, então ele precisa ser curado, né? Ele precisa ser curado, porque a igreja é o corpo de Cristo, não tem jeito, e a pessoa tem que estar ligado à igreja. Ele vai ter que encontrar, vai ter que procurar um jeito de encontrar uma igreja que ele vá se adaptar, amém? Vários tipos, né? Então tem pessoas que, amém, que cada uma tem um gosto, tem um jeito, tem uma maneira, e ela vai se encontrar em uma dessas igrejas. Vamos lá. Mas o mais importante de tudo é que a igreja, para ser evangélica, ela precisa ter a doutrina evangélica. E a doutrina evangélica, em primeiro lugar, se baseia na morte e ressurreição de Jesus Cristo. Amém? Se uma igreja não acredita na morte e ressurreição de Jesus, já é o começo de não se acreditar que essa igreja é evangélica. Uma igreja evangélica acredita na morte e ressurreição de Jesus. Ela crê no Espírito Santo, ela crê, amém, no Pai, no Filho e no Espírito Santo, ela acredita nas doutrinas básicas da igreja cristã. Né? Se não acredita na doutrina básica da igreja cristã, então ela não é uma igreja evangélica. Ela pode ser uma seita cristã, mas não uma igreja evangélica. Vamos lá. A população coríntia era composta de gregos, judeus, romanos e orientais. Havia na cidade um teatro ao ar livre, com capacidade para cerca de 20.000 espectadores. Os jogos atléticos ali realizados, chamados Jogos Istmicos, só perdiam em importância para os Jogos Olímpicos da época. Você já imaginou uma cidade com grego, judeu, romano e orientais? Já imaginou uma cidade assim? É uma cidade bem mesclada, né? Com vários tipos de pessoas e vários tipos de cultura. É uma cidade eclética. Vamos lá. A cidade exibia orgulhosamente o templo de Afrodite, com suas 1.000 prostitutas cultuavam. Olha o que tinha nessa cidade, né? Por isso que ela acabou se perdendo moralmente. Ó. A condição imoral de Coríntio era percebida no fato de a expressão mulher coríntia significar prostituta, e de o termo grego korintiazai, quer dizer literalmente agir como um coríntio, ter adquirido o sentido de cometer fornicação. Né? Era uma colônia de Roma, viu, Ana? Era uma colônia de Roma. Isso quer dizer que Roma adotou Coríntios para si. Né? Eles eram dominados por Roma.
E é isso que quer dizer colônia. Tá? Outra coisa aqui, tá? Era a forma que as mulheres eram vistas em Coríntio. Por causa desse templo de Afrodite aqui, onde tinha 1000 prostitutas cultuais, as mulheres de Coríntio adquiriu essa fama, né, de serem prostitutas. E quando queria identificar uma mulher prostituta, se dizia uma mulher coríntia. Ali vai uma coríntia, ali vai uma mulher coríntia, quer dizer, uma prostituta, entendeu? Tá? Era uma fama muito feia, né? Era uma fama muito feia. E pelo que dá a entender, essas prostitutas cultuais, elas tinham cabelo curto. Por isso é que Paulo mandou que as mulheres de Coríntios tivessem o cabelo crescido, para diferenciar, por causa da má fama que foi adquirido com as mulheres prostitutas na cidade de Coríntio. Entendeu? Tá? Então era uma forma de distinguir. Então Paulo, para distinguir as mulheres cristãs nesta cidade, ele pedia para que as mulheres tivessem cabelo crescido dentro da igreja. Amém? Tá? Mas era uma questão apenas cultural, não era uma questão doutrinária. Tá? Tanto é que ele não implantou isso nas outras igrejas. Tá bom? Tá. O segundo tópico, então, foi uma igreja em Corinto. Tá? Uma igreja de Deus e uma igreja de Corinto. Essa é a igreja que Paulo saúda, a primeira sessão. Terceiro tópico, uma igreja de santificados em Cristo Jesus. Vocês grifaram aí a palavra santificados em Cristo? Tá? Por que santificados e por que santo? Tem uma diferença? Tem uma diferença. E vocês vão entender agora. Tá? Os crentes de Corinto, e assim todos os que confessam a Jesus como Senhor e Salvador, haviam sido separados do mundo, santificados para a posse e uso de Deus. Tal experiência só foi possível, e ainda o é hoje, por causa da posição dos crentes em Cristo. Então, quando fala santificados em Cristo, está falando do posicionamento do crente. O crente santificado, na posição de santificação. Aleluia. Separado do mundo, separado do pecado, separado dos desejos carnais, dos desejos imundos, da imoralidade. Amém? O santificado é aquele que resolveu cortar a ligação com o pecado, cortar a ligação com o diabo, cortar a ligação com o mundo. Esse é o santificado. Ele tomou uma posição, ele se posicionou, ele está numa nova posição. Agora ele está em Cristo, amém? E agora ele se posiciona ao lado de Jesus, se santificando, tá certo? Tá? Ele está em Cristo, está numa posição de em Cristo. Essa é a nossa posição. É isso que nos torna salvos. O estar em Cristo, viver em Cristo, o andar em Cristo, né? Aleluia. E nós somos santificados por estarmos em Cristo. Somos santificados porque Cristo nos santifica, tá? O estar em Cristo, amém, nos santifica. Vamos lá. Ainda no versículo 2, hein? Quarto tópico. Uma igreja de chamados para ser santos. Uma igreja de chamados para ser santos. Amém? Santificado e santo. Agora o que você é? Santo. Amém? Boa tarde, Lívia. Deus te abençoe, viu, filhinha? Vamos lá. Enquanto a expressão anterior indica a posição em Cristo, esta, amém, chamados a ser santos, essa diz respeito ao caráter dos santos, aquilo que você é, amém? Aqueles que verdadeiramente atendem ao chamado para serem seguidores de Cristo, buscam uma vida de santidade e se deixam transformar. Você é salvo? Você é cristão de verdade? Você é salvo? Você é nascido de novo? Como é que você vai provar isso?
buscando uma vida de santidade, se deixando transformar. Amém? Permitindo que o caráter de Jesus venha habitar em você, venha morar em você. O caráter de Jesus se manifeste na tua vida. Você está entendendo? Amém? Ah, eu sou salvo, eu sou crente, ah, eu sou livre, eu vivo como eu quero. Não, eu não vivo como eu quero, não. Amém? Eu vivo segundo a vontade de Deus. Eu procuro entrar pelo caminho da santificação. Eu quero que o caráter de Jesus se manifeste na minha vida. Eu não ando segundo a minha cabeça. Eu ando segundo Jesus. Eu quero saber o que Jesus quer para a minha vida, no meu comportamento, no meu jeito de ser, nas minhas ações. Amém? Aleluia. Esse é o que anda em santificação. Esse é o santo. O santo é aquele que busca a santificação, né? Ele não anda de qualquer jeito, tá? Em nome da liberdade, em nome do amor, as pessoas acham que ser cristão é andar de qualquer maneira, que Deus aceita elas do jeito que elas são, mas elas querem continuar do jeito que são. Não, Deus me aceitou como eu era. Há 30 e poucos anos atrás, quando eu aceitei Jesus como meu Salvador, amém? Ele me aceitou do jeito que eu era, sim. Mas eu entrei pelo caminho da santificação e hoje eu sou do jeito que Ele quer. Amém? Por quê? Porque eu aceitei que Ele me modelasse. Eu aceitei ser mudado por Ele. Percebe? Ele me aceitou do jeito que eu era e eu aceitei. Amém? Aleluia. Tá? Então não é chegar na igreja e confundir liberdade com libertinagem. Amém? Tá? E chamar amor como se fosse uma coisa liberal. Não, meu irmão. O amor de Deus, ele é sacrificial. E quem não se sacrificar por Jesus não é digno dele. Aquele que não morrer por amor a Jesus não é digno dele. E se tem uma coisa que em primeiro lugar tem que morrer na tua vida, é o teu velho comportamento, o teu velho modo de viver, teu velho modo de agir. Isso é se santificar. Isso é ser santo de verdade. Amém? Ser santo não significa que você já é perfeito, mas que você está no processo de aperfeiçoamento. Aleluia. Tá? Aleluia. Você está no processo. Você está no processo. Entendeu? Você está no processo. Tá? Você já viu fabricando uma linguiça? Já viu? Pega os miúdos do porco e vai moendo. Moe os miúdos de porco. Aí pega lá, né, a tripa, faz lá da tripa, faz o negócio para colocar lá, tipo um tubinho, né? Mas é a tripa, para você colocar os miúdos ali, amém? Desde a moenda dos miúdos até colocar os miúdos naquela tripa, isso chama-se processo, amém? Isso chama-se processo, tá? Nós estamos no processo de santificação. E se esse processo só vai terminar o dia que nós somos embora para o céu. Aleluia. Você sabe quando que acaba o processo da linguiça? Quando se fecha, se costura, amém? Se fecha os dois lados daquele tubinho de linguiça ali, feito pela tripa, né? Onde coloca ali os miúdos do porco. Aí fechou os dois lados, encaminha para venda. Aí acabou o processo. Mas enquanto não se fecha, amém? Está no processo. Sabe o que significa isso? Enquanto Jesus não fechou a porta da graça, o processo da santificação continua. Amém? Aleluia. Nós estamos sendo moído. Amém? Aleluia. Sendo exprimido, sendo colocado. Aleluia. Aos pouquinhos. Mas vai chegar o dia que Deus vai fechar a porta da graça. E aí acabou o processo. A gente vai embora para onde nós temos que ir. Amém? Aleluia. Os anjos vão nos colocar no caminhão e vai nos transportar para o reino da glória do Senhor lá no céu. Aleluia. Quem não quer ir não precisa entrar no processo. Quem quer ir
tem que entrar no processo, tá certo? Tá? Aqueles que verdadeiramente atendem o chamado para serem seguidores de Cristo, buscam uma vida de santidade e se deixam transformar dia a dia pelo poder do Espírito Santo, a fim de serem conformados ao Filho. Efésios 4:13. Pastora Renata, você pode me achar, filha? 13. Isso, por favor. Efésios 4:13. Aqui, achei já. Lê para nós aí. 4:13. Isso. Peraí, você viu aquela linha escura? 4:13. Até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, a varão perfeito, à medida da estatura completa de Cristo. Amém? Aleluia. Glória a Deus. Quem anda em santificação vai crescendo espiritualmente. Amém? E vai chegar um tempo que você vai se tornar uma pessoa madura em Cristo. E vai chegar um tempo que o teu tempo na terra também vai acabar. E você vai ter que ir embora dessa terra. Aleluia. Aí você alcançou a maturidade plena, completa. Você está pronto para ir para o céu. Tá certo? Vamos lá. Quinto tópico. Eu vou repetir os tópicos para ver se vocês se ligaram. Vamos lá. O tema é gratidão a Deus pela igreja. A primeira sessão, a igreja que Paulo saúda. Características dessa igreja. Uma igreja de Deus, primeiro tópico. Uma igreja em Corinto, segundo tópico. Uma igreja de santificados em Cristo Jesus, terceiro tópico. Uma igreja de chamados para ser santo, quarto tópico. Agora o quinto tópico. A igreja de todos os que em todo lugar. Aleluia. Não é só em Corinto, em todo lugar. Em qualquer lugar do mundo. Essa igreja está. Amém? Aleluia. Onde tiver um reunidos em nome de Cristo, ali está a igreja. Amém? Ali está a igreja. Tá? E ela não depende de denominação. Tá? E eu estou falando aqui da igreja invisível. Ela é a igreja local quando se fala da cidade. Mas quando se fala em todo lugar, ela se torna a igreja invisível. Aleluia. Oh, glória. A igreja que só o Espírito Santo conhece. Louvado seja o nome do Senhor. Na igreja Rema, tem o grupo da igreja invisível, né? Tem o grupo dos visíveis e tem o grupo dos invisíveis. Os invisíveis, o Espírito Santo conhece. Os visíveis, qualquer um pode conhecer. É só conviver lá. Amém? Lá na Vida Nova, a mesma coisa. Lá tem o grupo dos invisíveis. Aquela igreja que só Jesus e o Espírito Santo sabem quem é. Mas tem a igreja visível. Amém? E a igreja visível, é só você frequentar lá que você vai ver. A igreja visível. São todos que estão lá. Amém? Mas tanto na Rema como na Vida Nova, nem todos que estão lá pertencem à igreja invisível. Para pertencer à igreja invisível, tem que ter a marca do Espírito Santo. Tem que estar no caminho da santificação. Tem que ser santo, amar, desejar, mudar de vida, ser transformado, ser nascido de novo. Amém? Ser nascido de novo. Passar pelo novo nascimento. Receber o Espírito Santo. E eu não estou falando receber o Espírito Santo no sentido de falar em línguas. O falar em línguas tem a sua importância. Mas para salvação, a pessoa não precisa falar em línguas para ser salva. Amém? Ela precisa crer na morte e na ressurreição de Jesus Cristo. Passar pela experiência do novo nascimento. O toque. Amém? João Wesley chama esse uma experiência com Deus. Amém? Todo cristão precisa ter a sua experiência com Deus. E não é necessariamente dizer que tem que falar em línguas. Ainda que falar em línguas tem a sua importância. Amém? Tá? Mas eu acredito que o principal sinal do salvo, amém, é a mudança de comportamento, é a mudança de vida, aonde ele é marcado pelo amor,
o amor crescente na vida dele. Amém? Amor pelo próximo, amor pelo pecador e, acima de tudo, amor por Deus. Amém? O amor tem que estar direcionado para essas três coisas: amar a Deus, amar ao próximo e amar o pecador. O crente tem que amar o pecador. E amar o pecador é desejar que ele seja salvo. Amém? Aleluia. Vamos lá. Uma igreja de todos os que em todo lugar invocam o nome do Senhor. Vamos lá. Paulo dá a entender aos coríntios e a nós também que a irmandade dos santos não está limitada dos lugares. Amém? Não é a igreja de Deus, não é só a igreja Rema, não é só a igreja Vida Nova, não é só a igreja Assembleia de Deus, não é só a igreja Batista, não é só a igreja Presbiteriana. Amém? A igreja de Deus é onde tiver o salvo, onde tiver os marcados pelo Espírito Santo. Amém? Tá? Então, pessoal, nós vamos entrar nesse assunto, Francinete, um pouquinho mais na frente, tá? Ainda não é hora de falar sobre a importância do falar em línguas. Agora é a hora de falar, amém, sobre a vida da igreja, né? Os santificados. Mas o falar em línguas tem a sua importância, principalmente na individualidade do crente, na vida pessoal e espiritual do crente, né? Porque quem fala em línguas não fala aos homens, fala diretamente a Deus. E você vai perceber que as línguas estranhas são importantes para quem intercede, para quem ora. Amém? Tá? Ela é muito importante para quem ora, para quem intercede. Né? E tem outra coisa, amém? Ela é muito importante para que Deus possa falar com você também. Porque quando você tem a interpretação dela, a língua estranha com a interpretação vira uma palavra profética. E geralmente Deus quer falar com você por meio das línguas estranhas. Por isso ele quer te dar também a interpretação. E a língua estranha com a interpretação se torna uma verdadeira profecia. Principalmente para você, na sua individualidade. Amém? Tá? Mas nós vamos falar sobre isso aí lá na frente. 1 Coríntios 12, provavelmente a gente vai tratar. 12, 13, 14, a gente vai tratar sobre a língua estranha e a sua importância. Tá? Os coríntios precisavam aprender noções de unidade. Esse ensino é igualmente útil a nós, pois muitas vezes limitamos a extensão da igreja à nossa comunidade, à nossa denominação. Amém? Tem pessoas que acham que só existe a igreja deles, né? Olha, eu já vi assembleiano dizer assim: a pessoa para ser salva tem que vir para a Assembleia de Deus. Isso é bem costume da questão do Brasil, né? A questão do Brasil, testemunho de Jeová. Eles acreditam que todo salvo um dia vai aparecer na igreja deles. Né? Se você é salvo, um dia tu vai parar na questão do Brasil. Amém? Que sem noção, né? A questão do Brasil, sei lá, é mais uma igreja, como qualquer outra. Mais uma denominação administrada por homens. Amém? Agora é importante saber se lá tem o verdadeiro salvo, né? Se lá tiver o verdadeiro salvo, lá está a igreja de Cristo invisível. E é essa igreja invisível que é a importante, tá? E a gente precisa aprender a viver a unidade da igreja invisível. Aleluia. Mas muitas das vezes a gente é marcado pelo denominacionalismo. Tá? A gente se torna muito denominacional. Essa que é a verdade. Né? A minha igreja salva, a minha igreja que é boa, a minha igreja é grande, a sua é pequena, a minha tem mais estrutura do que a sua, a minha tem departamento infantil, a tua não tem, o meu grupo de louvor é muito bem melhor equipado do que a sua. Né? Não, mas a minha igreja ora mais, a minha igreja tem mais poder, o pastor lá expulsa demônio, na sua não expulsa. Ah, mas na minha tem conhecimento teológico, na tua não tem. Amém? Como se Deus estivesse preocupado com isso. Amém? Sabe? Olha, é que os pastores não entendem dessa maneira, principalmente aqui no Brasil, né? Mas na minha visão, uma denominação completa a outra.
Essa que é a verdade. Amém? Tá? O que a denominação que eu tenho, que eu frequento, que eu sou o pastor, não tem, amém? O membro da minha igreja vai encontrar numa outra denominação. E nessa outra denominação que ela não tiver, na minha denominação ela vai encontrar. Por quê? Porque isso é mistério do Espírito. O Espírito repartiu os dons, aleluia, para que nós possamos se completar. Que dia lindo, o dia que os pastores entenderem isso, que nós se completamos, amém? Nós se completamos, é como um casamento, meu irmão. Quando você consegue escolher a noiva, amém, ou o noivo que te completa, você se torna a pessoa mais feliz. As igrejas, as denominações não são mais felizes porque elas não querem se completar. Elas querem viver no egoísmo delas viverem por si só. Entendeu? E acabam promovendo essa desigualdade. E aí o que acontece? Os crentes da denominação X têm falta do que tem da denominação Y. E os crentes da denominação Y têm falta do que tem da denominação X. Não seria bom se todos os pastores entendessem isso e cada um procurasse se completar com aquilo que o outro tem? Aleluia. Como a igreja nas cidades seria mais forte, mais poderosa. É ou não é? Aleluia. O dia que os pastores descobrirem isso, a igreja cristã será praticamente invencível. Ela já é invencível quando ela é a igreja invisível. Amém? Tá? Mas ela é muito enfraquecida quando ela é denominacional. Tá? Quando ela é denominacional, ela é muito enfraquecida. A igreja forte e poderosa é a invisível. E todo crente que tem essa mentalidade de igreja invisível, ele consegue perceber isso e ele consegue entender isso. E ele acaba aprendendo a usufruir, amém? E a suprir as suas necessidades. Amém? Vamos lá. A todos os santos é dado o privilégio de invocar o nome do Senhor Jesus, como reconhecimento do seu senhorio. Aleluia. Tá? Então a igreja de todos em todo o lugar. A igreja de todos os que estão em todo o lugar. Tá? Então é a igreja invisível que está em todo lugar. Pertencemos ao mesmo Deus e o mesmo Senhor. Aleluia. Jesus Cristo é o Senhor de todos que reconhecem o seu senhorio. Amém? Tá? Jesus não se limita a uma denominação. Jesus, ele é, amém, alguém para todos. Todos que invocam o nome do Senhor. Tá certo? Tá. O último tópico dessa sessão. A saudação da igreja. A saudação da igreja. 1 Coríntios 1, versículo 3. 1 Coríntios 1, 3. Diz assim: que a graça e a paz de Deus, o nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo estejam com vocês. Amém? Tá? Novamente, Paulo vai falar da graça, né? A graça e a paz de Deus. Nem a graça, nem a paz pertence ao homem. A graça e a paz pertencem a Deus. Amém? Quem tem a graça? Deus. Amém? Quem pode nos favorecer? Deus. Aleluia. Quem tem a paz? Deus. Amém? A paz que eu preciso, o mundo não tem. A paz que eu preciso, você não tem. A paz que eu preciso e necessito, só Deus tem. Mas vamos lá, vamos lá. Vamos ver aqui o que o comentário diz aqui. Embora a saudação epistolar obedeça à fórmula convencional grega e hebraica, devido à inclusão das palavras com que os gregos e os judeus se saudavam, graça e paz, amém? A graça no grego é charis, né? Charis. E a paz no hebraico é shalom. Charis, shalom. Charis, shalom. Amém? Graça, amém, no grego. Paz no hebraico. Tá? Essa palavra graça,
o judeu não conhecia. Amém? Aleluia. Porque é uma palavra grega, tá? Muito interessante isso, né? O seu conteúdo é cristão, porque Paulo acrescenta a origem de onde elas emanam. As duas procedem do Pai e do Filho. A graça é a fonte de toda bênção que Deus dispensa aos seus. Eu vou repetir, hein? A graça é a fonte de toda bênção que Deus dispensa aos seus. A paz é o resultado produzido na vida de quem recebe a graça divina. Aleluia. Se você é abençoado por Deus, essa bênção ela vai vir acrescida da paz. A paz de Deus que excede todo entendimento guardará os vossos corações em Cristo Jesus. Amém? Olha, pessoal, esse é o diferencial do que Deus tem para oferecer para o povo dele. Amém? O diabo pode oferecer muitas coisas, mas o diabo não tem paz para oferecer para ninguém, tá? Deus, além de ele oferecer as suas ricas bênçãos, ele acrescenta com essas ricas bênçãos a sua paz. A paz só Deus pode oferecer para o homem. Só Deus tem essa paz para oferecer para o homem. Aleluia. Glória a Deus. Oh, amados, uma hora passa, né? Já são essa hora mesmo, Renata? 5 para as 18. 17h55. Meu Deus, passou muito rápido. Amém? Vou parar por aqui porque a hora já foi embora, né? Então o tema da lição é gratidão a Deus pela igreja. Primeira sessão é a que nós aprendemos hoje. A igreja que Paulo saúda, as características dela. Uma igreja de Deus é o primeiro tópico. Uma igreja em Corinto é o segundo tópico. Uma igreja de santificados em Cristo Jesus é o terceiro tópico. Uma igreja de chamados para ser santos é o quarto tópico. A igreja de todos os que em todo o lugar é o quinto tópico. E a saudação à igreja. Graça e paz. Graça e paz. Graça e paz. A graça é a fonte de toda a bênção que Deus dispensa aos seus. A paz é o resultado produzido na vida de quem recebe a graça divina. Aleluia. Se eu recebo a graça, eu tenho paz. É a prova de que a graça de Deus está sobre mim. Aleluia. Você quer sentir a manifestação da graça? Amém? Então, quando você sentir a paz de Deus dentro de você, isso significa que a graça de Deus se revelou a você, se manifestou a você. Que Deus te abençoe, que Deus acrescenta em você a graça e a paz. Amanhã, nós vamos entrar na segunda sessão. E a segunda sessão vai falar sobre a dádiva da sua graça. Amém? A dádiva da sua graça. Nós vamos aprender sobre as dádivas da sua graça. Aleluia. Nessa segunda sessão, nós temos 4 tópicos. Amanhã a gente continua, se Deus disser que sim. 17h57, Pastora Renata. Fala, pastor. Estou saindo daqui muito edificado. Graças a Deus, eu também. Uma bênção. Aleluia. De Coríntios aí, olha, eu estou aqui saindo assim maravilhado, porque Deus está trazendo uma luz muito especial para a minha mente, para o meu coração, para o meu entendimento. Né? Deus é bom. Às vezes a gente monta uma igreja, põe o nome na igreja. Verdade. E a gente pensa que essa igreja é o máximo. É bom, hein?
Fica se achando tal, né? Bambam. E aí a gente descobre que é só um nomezinho que está ali, não vai nada. Amém? E esquece que a igreja ela é do Senhor. Que a igreja de Jesus. Ela é de Jesus, ela não é de homem. Aleluia. O homem pode ser dono das paredes, mas da igreja mesmo, o corpo vivo, é Jesus. Eu não tenho que me lamentar, né? Graças Aleluia. Deus tem sido bom, pastor. Eu não tenho que me lamentar. Aleluia. Graças a Deus. Glória a Deus. Ele tem colocado na minha vida os que eles querem. Ele tem confiado, né? Os que sejam mantenedores desse ministério. Isso. Amém? E uma coisa eu aprendi hoje, eu sou bênção para muita gente. Verdade, é mesmo. Aleluia. Graças né? a Deus, é mesmo. As pessoas que não têm o que eu tenho para oferecer nas outras igrejas, elas vão me procurar. Não tem a menor dúvida. Aleluia. Quem não tem lá, você completa. Eu vou completar na vida delas. É verdade. Amém? Graças E elas a vão Deus. completar na minha vida. Na sua vida, é verdade. Glória a É Deus. verdade, é verdade. Né? Um completa o outro, né? Um pastor? completa o outro. Ninguém é expert em nada. Ninguém é o bambambam em nada. Aleluia. Hoje eu descobri que a minha igreja é grande. É verdade. É a igreja invisível. Aleluia. É a igreja de Jesus. Né? A denominação pode ser pequena, mas a igreja que Deus me deu para me congregar, para me trabalhar, ela é muito grande. É verdade. Ela tem no mundo inteiro. Tem, verdade. Por isso que de vez em quando eu vejo aqui um africano passar por aqui, um indiano, né? Um paraguaio, um colombiano, aleluia. Vem uma irmãzinha de Cotia, outra irmãzinho de Ribeirão Preto, aleluia. É a igreja invisível, né? A Lívia, que está lá em Goiás, né? Olha aí, a Lívia passou na nossa igreja também. a Lívia passou por aqui, né? Hoje está lá em Goiás. Amém? Olha aí, ó. É a igreja invisível. Louvado seja o nome do Senhor, né? Verdade. A gente tem a denominação, nós temos que honrar, né? Ali está o pastor local, está na denominação, são as pessoas que a gente se sujeita, se submete, né? Mas a igreja invisível, o pastor é Jesus Cristo. Aleluia. E a esse pastor nós devemos se sujeitar e se submeter. Amém? Exatamente, Francinete. Todos precisam um dos outros. Eu preciso de vocês. Um precisa do outro. Amém? Essa que é a verdade. Né? Aleluia. Eu não sou especial.